Não, e muito importante a gente sempre falar aqui, porque muda muito rapidamente, Sim. né? A gente viu ali, né, até você comentou, final de abril horrível. Depois, já no dia seguinte ali da decisão Exato. do Fed, já foi lá para cima. Enfim, o cenário muda muito rapidamente. Pensando nisso, né, a gente tá vendo essas mudanças muito drásticas. Você falou, né, uma notícia às vezes marginal puxa muito para cima, depois você vê uma certa realização. Como é que você pensou, como é que tá a carteira, né, de ações internacionais de BDRs para maio? Eu preferi fazer poucas alterações, né? Normalmente a gente coloca novos papéis e tal, mas como alguns papéis caíram tanto, e aí quando você olha alguns indicadores técnicos, alguns indicadores de mercado, né? Não fundamentalistas, assim, a gente fala questão de se a ação caiu muito, ou parece que está numa região ali que está sobrevendida, ou as pessoas saíram comprando muito aquele papel e já está numa área ali que pode ter uma realização. Então a gente, né, eu preferi trabalhar com as mesmas posições que eu tinha na carteira de abril e fazer só uma pequena realocação para colocar mais papéis de tecnologia. Como a gente falou, né? Esses papéis, assim, num cenário positivo, esses papéis eles vão se dar bem, mas provavelmente as empresas de outros setores, né, da economia real, da velha economia, por assim dizer, por às vezes ficarem muito para trás, podem se beneficiar mais se a economia estiver indo muito bem. Agora, se a economia estiver indo muito mal, essas empresas também vão ser impactadas mais do que as empresas de tecnologia. Então, quando a gente vê lá os resultados das Big Techs, pode fazer chuva, sol, calor, frio, eles vão lá, estão resultando bons resultados. E aí, a minha preocupação, né, nessa alteração foi, de fato, esses números um pouco piores, né, tipo, de inflação e essa perspectiva para os próximos meses. Então, eu preferi tirar duas posições de economia real, então reduzir a posição de BP e reduzir a posição de McDonald's. BP, a gente está vendo aí o petróleo já voltando ali a casa dos $78. Me parecia também que deveria ter um certo alívio com as ações de petróleo, porque subiu muito, né, rapidamente. O Brent chegou a bater quase $90 há pouco tempo atrás. Então, a gente manteve uma posição, é importante a gente ter posições de petróleo na carteira, mas eu preferi reduzir porque a gente já teve um ganho, já vem carregando esse papel há alguns meses também. E McDonald's, a companhia soltou o resultado na terça-feira, no último dia do mês. E foi um resultado ainda meio xoxo, né? Você tem um impacto ainda importante da guerra do Oriente Médio nos números da companhia. Os Estados Unidos, que é o principal mercado, desacelerou bem em relação ao ano passado. Então, assim, não foi um resultado muito ruim, mas também longe de ser um resultado bom. E eu preferi reduzir a posição, mas também com essa cabeça. Se a economia estiver numa situação ruim, eu ainda acho que as pessoas devem recorrer aos produtos mais acessíveis. É até um ponto que o CEO comentou na teleconferência. A gente tem que melhorar essa nossa questão do preço, que já tem impactado os consumidores. Mas eu acho que eles são um dos poucos players que conseguiriam fazer isso com uma maneira mais rápida, mais ágil, para se adaptar ao mercado se porventura a gente tiver uma piora da economia. E aí, por outro lado, eu coloquei reduzi essas posições em posições de tecnologia. Então, aumentei Apple e AMD. A AMD com essa pegada mais de inteligência artificial também, é tida como a principal rival da NVIDIA. Ainda está muito longe de ser considerada uma rival de fato, né? Se você for ver a NVIDIA, ela vendeu 18 bilhões de chips de inteligência artificial no último trimestre. A AMD espera vender no ano 4 bilhões. Então, assim, de fato, ainda tem muito chão para ir para frente. Mas me parece que as empresas não vão querer ficar à mercê de apenas um fornecedor, porque você vai ficar dependendo dele para entregar, do preço que ele quiser cobrar. Então, assim, me parece que faz um certo sentido, até para as próprias Big Techs ou para as outras empresas de tecnologia, ajudar a desenvolver mais esse mercado e ter uma rival que possa, de fato, competir com a NVIDIA. Então, eu preferi aumentar essa posição. E a Apple, como eu já tinha comentado aqui, né, o resultado, a ação já vinha muito ruim, já tinha muita coisa ruim precificada no papel, e me parecia que qualquer notícia marginalmente positiva poderia trazer a ação para cima. E também acho que um ponto importante, ela precisava criar um fato novo para a ação. Se você for ver o último resultado de Alphabet, ela anunciou um dividendo, coisa que ela não pagava. Há 2 resultados atrás, a Meta anunciou um dividendo. A Tesla também fez um anúncio recente que falou que ia continuar com um projeto de carro acessível. Então, essas empresas que estavam sofrendo no curto prazo, elas trouxeram fatos novos para deixar os investidores mais empolgados. E aí foi o que aconteceu com a Apple, né? Tipo, a gente sabia que o resultado não ia ser esse lindo, maravilhoso, porque essas notícias de venda de smartphone na China, por exemplo, já vinham desde o começo do ano. Sim. Então, me parecia que eles precisavam soltar alguma coisa. Não veio ainda a notícia sobre inteligência artificial,
mas a empresa informou que deve anunciar alguma coisa na conferência de desenvolvedores, que vai ser em junho. Então, os investidores ainda estavam esperando alguma coisa nesse sentido, mas essa notícia da recompra de 110 bilhões deixou o pessoal animado. Então, esse foi o fato novo, né? E a gente tem que lembrar, 110 bilhões, sendo que um programa anterior já tinha sido de 90 bilhões de dólares. Então, só dois programas de recompra da Apple foram ali de 200 bilhões de dólares. Então, a gente está falando de 1 trilhão de reais, né? Então, assim, e a empresa ela tem capacidade de fazer essa recompra sem se endividar, porque ela gera muito caixa. Então, aí eu preferi colocar essas posições e nesse começo de mês parece que, assim, pelo menos a escolha de Apple tem se mostrado acertada. A de AMD, a nossa sorte foi que o resultado foi divulgado na terça-feira, no final do mês. Então, você teve um impacto inicial na quarta, mas aí com a recuperação do mercado na quinta e na sexta, a ação também deu uma recuperadinha. Mas eu ainda acho que a gente pode ver uma recuperação um pouco maior nas ações da AMD também. Então segue aí, só reforçando aqui, se aumentou então o peso em tecnologia. Continua sendo aí, pessoal, então, o tema do momento. Assim, eu acho até, as pessoas podem até achar estranho, nossa, o Enzo fala tanto que não tem que ter muita tecnologia. Eu não acho, você não deva ter só tecnologia. Claro. Mas nesse momento, né, como a gente está fazendo aqui a carteira mensal, a gente tem que aliar tanto os fundamentos, né, mas o que pesa muito mais são os fatores técnicos de mercado. Então, se uma ação caiu muito e parece que está numa região ali que não tem muito mais para cair, me parece que é o momento da gente ter essa posição. Mas, assim, na composição, a gente não pode ter só empresa de tecnologia. Hoje a gente tem 5 ações de tecnologia e outras 5 que não são. Mas mês que vem, se a ação valorizou bem, a gente pode reduzir e colocar uma ação de economia real. Mas é importante ter ideia nessa cabeça, essa parte de diversificação, que eu acho que até um ponto que a gente vai falar aqui depois da Berkshire. Porque você não pode ter todos os seus ovos no mesmo setor, numa mesma empresa. Então, acho que é isso importante. Mas nesse mês de maio, eu acho que é interessante a gente ter essas posições de tecnologia, sim.